Bom dia, meus amados irmãos. Hoje vamos estar dando sequência às viagens missionárias de Paulo. Eu vou estar mostrando para vocês hoje a terceira viagem missionária. Já teve dois vídeos anteriormente ao meu. O primeiro, a primeira viagem missionária de Paulo com o nosso irmão Breno, a segunda com o irmão Emanuel e posteriormente a essa vai ter a quarta viagem de Paulo, que vai ser com o nosso irmão Otoniel. E hoje, se você quer conhecer mais sobre a terceira viagem missionária de Paulo, fique conosco. Eu queria pedir a você que não é inscrito, que já se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber os novos conteúdos do canal assim que forem lançados. E que você possa deixar o like se você está gostando do conteúdo, se você curte esses estudos bíblicos que a gente está trazendo no Fé e Razão. A terceira viagem missionária de Paulo vai começar com sua chegada à cidade de Éfeso, a capital da província, a quarta maior cidade do Império Romano e a maior cidade da Ásia Menor. Então era uma cidade que havia muitas pessoas, uma cidade onde as pessoas olhavam para ali, tinham muitos crentes e era um ponto característico para se evangelizar, um ponto característico para Paulo fazer sua viagem e pregar sobre o reino. Então Paulo, quando chega à cidade, o primeiro fato que ele vai encontrar são alguns discípulos que ainda não conhecem o Espírito Santo e conhecem apenas o batismo e são apenas batizados no batismo em águas, mas ainda não foram batizados no Espírito Santo. Então Paulo vai batizar eles ali e após isso vai pregar durante 3 meses sobre o reino de Deus, lá em Atos 19, no versículo 8. Paulo vai perceber que alguns judeus começam a descrer dele, começam a ficar descrentes sobre ele. Então Paulo, apartando-se deles, ele vai ensinar durante 2 anos na escola de Tirano, diariamente. Com isso, toda a Ásia vai conhecer a palavra de Deus, a Ásia inteira conheceu a palavra de Deus. Então Deus pôde usar Paulo para fazer milagres extraordinários através de Paulo. Após esses fatos, a partir do versículo 13, o texto vai nos citar que algumas pessoas tentaram tirar um espírito maligno de um homem que estava endemoniado. E aquele espírito vai reconhecer Deus e vai reconhecer Paulo, mas vai falar para que não reconhece eles, como eles não tivessem autoridade para tirar aquele espírito maligno. Então todos confessaram seus pecados publicamente e os que praticavam magia queimaram os seus livros. A partir disso, o nome de Deus foi engrandecido, pois aquele espírito maligno reconheceu Paulo e reconheceu Deus. A palavra e a pregação de Paulo crescia poderosamente na cidade de Éfeso. No capítulo 19, no versículo 21, Paulo vai começar em seu espírito a querer voltar para Jerusalém, pois já tinha 2 viagens seguidas e ele queria voltar para Jerusalém, começar a sentir saudades. Então Demétrio, que era um discípulo da deusa Diana, que fazia os nichos de prata da deusa, ele começa a gerar um tumulto na cidade contra Paulo. E Paulo sai daquela cidade de Éfeso. Após sair de Éfeso, Paulo vai para a cidade de Troade. E chegando ali, ele se reúne com alguns irmãos e os exorta até meia-noite. Nessa exortação que Paulo vai ficar até meia-noite, um jovem cai do 3º andar ali da casa onde eles estavam. O nome do jovem é chamado Eutico, jovem Eutico, que vai estar em Atos, no capítulo 20, do versículo 9 ao 12, esse acontecimento. E após isso, Paulo vai ressuscitar ele. E passando só alguns dias ali em Troade, ele vai para a cidade de Assós, onde ele fala que por terra os irmãos deveriam encontrar ele lá no porto. Após chegar a Assós, ele passa por alguns pequenos portos, até chegar à cidade de Mileto, na Grécia Antiga. Onde em Mileto, a partir de sua chegada, ele manda chamar os líderes da igreja de Éfeso, que fala que ele foi guiado pelo Espírito para que fosse a Jerusalém, mas que não sabia o que ele ia passar lá, mas que ele esperasse tribulações e prisões. Então os irmãos ali da cidade de Éfeso ficam com ele, se reúnem, e Paulo avisa-os que provavelmente nunca mais ele os verá, nunca mais eles os verão seu rosto. Paulo os adverte e ali depois ora com eles. E os irmãos choram muito, pois nunca mais verão Paulo, no versículo 37, no versículo 38. Ele era um momento de despedida dos irmãos. E após isso, Paulo vai sair da cidade de Mileto e chegar até a última cidade, a cidade de Tiro, que antes era uma ilha, só que se juntou à terra, formando ali uma península. Era a principal cidade dos fenícios, a cidade de Tiro. E após isso, Paulo fica ali por 7 dias e acompanhando eles em oração, em comunhão ali com o povo da cidade de Tiro.
E aquele povo adverte ele para que ele não volte a Jerusalém. Só para que ele não volte a Jerusalém. E no capítulo 21, versículos 5 ao 6, as pessoas vão acompanhar ele até o navio e orando, e de joelhos ficam na praia, em prantos a partida de Paulo. Que está aqui no capítulo 21, versículo 5. Que havendo passado ali, aqueles dias saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. E posto de joelho na praia, oramos, e saudamos uns aos outros, subimos ao navio e eles voltaram para casa. E nossa é concluída a navegação de Tiro. E aí se encerra a terceira viagem missionária de Paulo. Próxima semana, no domingo, como sempre, vai ser a quarta viagem missionária de Paulo com o nosso grande irmão, Otoniel. Então, mais uma vez, se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like e compartilhe com seus amigos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém.